Não se deve julgar um livro se ele é bom ou ruim pela capa. Daniele, uma jovem bibliotecária, sabe bem disso. Porém, o amor às vezes cega, nos envolvendo de paixão e nos viciando em seus perigos. Órfã em um mundo caótico dominado pela cúpula, a nova organização mundial, Daniele se vê envolvida em uma trama perigosa. Um roubo, 3 assassinatos e uma conspiração política à sua volta. Para salvar quem ama, será necessário ir até as últimas consequências. Mas diante desses jogos políticos, em quem ela pode confiar? Daniele arriscará sua vida para descobrir. O ano é 2377 e as coisas estão bem caóticas. Daniele é uma bibliotecária cidadã comum em um futuro distópico. Acidentalmente, ela acaba se envolvendo em um complô político e terá que lutar para salvar a sua própria vida e a vida das pessoas que ama. Eu comecei a escrever histórias a partir de fanfics e foi justamente através de uma fanfic que eu tive a ideia de fazer essa história autoral. Foi uma fanfic de Piratas do Caribe. A ideia de escrever a trilogia Liber, na verdade, veio de 3 histórias, assim. Óbvio que eu tive muitas influências que talvez eu nem me lembre exatamente, mas que me influenciaram ali indiretamente na hora de construir o universo. Eu comecei só com um livro, que foi A Máscara de um Anjo, depois eu vi que a história que eu tava bolando na minha cabeça poderia virar essa trilogia. E 3 histórias com toda certeza marcaram, assim, diretamente, tiveram uma forte influência em Liber em questão de trama, personagem e universo. Na verdade, uma dessas histórias não é uma história de ficção, é a história do nosso mundo real. Para a trama, sem dúvida, o que mais me incentivou, o que mais me influenciou foi o filme A Vila, de 2004. É um filme de suspense que tem um baita plot twist no final. E óbvio que eu já tinha visto outros plots, mas aquele dali, apesar de muita gente não gostar, achar que não tinha nada a ver, etc., foi o plot twist que mais virou a minha cabeça de cabeça pra baixo, assim, que mais fez assim, que eu fiquei louca e eu queria fazer algo parecido. Eu sei que isso já é um spoiler, mas pra quem me acompanha meus conteúdos, eu sempre uso o exemplo desse livro como base, né, pra ensinar algumas coisas, e eu falo sempre que ele tem um plot. Eu não gosto muito de falar que ele tem um plot twist, porque isso já é um spoiler, um grande spoiler. Mas aí cabe você ler pra saber qual tipo de plot twist a gente vai ter, né? Quando as pessoas começam a ler A Máscara de um Anjo, parece que elas estão acompanhando um romance convencional, mas depois os personagens começam a botar as garrinhas do lado de fora e a pessoa vê que ela, na verdade, está envolvida num grande suspense. E o que me levou a criar esses personagens não tão convencionais, no sentido de o mocinho não é 100% mocinho, a mocinha não é 100% mocinha, e o vilão também não é bem um vilão. Na verdade, a história em si não tem um vilão principal, assim, um vilão mesmo principal. Todo mundo é um pouco vilão e um pouco mocinho, e é isso que vai minando a confiança do leitor nos personagens. Porque o que eu quero é que o leitor, ele entenda que uma coisa errada que acontece, todos os personagens podem fazer parte daquele complô errado, sabe? Todos aqueles personagens podem fazer alguma coisa errada. Ninguém ali é 100% bonzinho. Todo mundo tá defendendo meio que seu próprio lado. E a minha grande influência pra isso foi Piratas do Caribe, que foi justamente a ideia de onde eu tirei a história, né, da Máscara de um Anjo e da fanfic que eu construí. E eu gosto muito de Piratas do Caribe porque ali dentro pra mim não existe nenhum mocinho, né? Até mesmo a que faria o papel da mocinho, que é a Elizabeth, em alguns momentos ela toma algumas decisões que não são tão éticas assim pra defender o próprio lado dela. E a minha mocinha, digamos assim, ela faz a mesma coisa. A minha protagonista, Daniele, ela age em determinados momentos, gradativamente o leitor vai conhecendo ela e em alguns momentos o próprio leitor fica duvidando se aquela atitude que ela tomou é certa ou errada, mas eu acho que isso torna os personagens mais vivos. E a terceira história me ajudou a construir o universo. Eu sempre flertei muito com universos distópicos. Posso dizer aqui que Jogos Vorazes me ajudou bastante. Jogos Vorazes e Maze Runner me deu uma inspiração para levar essa história para um futuro distópico, porque na verdade, assim que eu criei a ideia, era para se passar num universo steampunk. Porque como eu tive a ideia ali de Piratas do Caribe, eu achei que o universo de steampunk ia ser legal, mas não ia... A partir do momento que eu tive a ideia pra fazer uma trilogia,
a gente como autor precisa levar em consideração se aquele universo vai comportar aquela trama. E o steampunk não comportaria o futuro daquela trilogia. E então eu precisei mudar. E aí, de todos os universos, até no momento presente, etc., eu escolhi o futuro distópico. Só que não foi nem Jogos Vorazes e nem Maze Runner que me ajudou a montar a base desse universo. Foi, na verdade, uma história que acontece agora, assim, no momento presente que eu tô gravando esse vídeo. Infelizmente, não começou agora, mas a minha maior inspiração pra montar o universo foi a dinastia Qin, da Coreia do Norte. E não é... Obviamente, eu não sou a favor desse tipo de regime, mas a gente não pode negar que existe uma estrutura que funciona há 70 anos, e eu fiquei estudando como que eles conseguem manter as pessoas lá dentro, como que eles conseguem ficar isolados, como que eles conseguem ainda ter esse controle e conquistar esse controle. E a partir disso, eu consegui montar a base do meu universo, a construção do meu universo e como essas pessoas se mantêm dentro desse mundo distópico, porque o mundo tá meio que isolado, tá dividido em partes. A gente tem a Nova Europa, que eu gosto de chamar. Isso é uma coisa muito também histórica. Os europeus sempre foram muitos conquistadores, eles sempre acharam que a Europa era tipo o continente inicial, né? A gente sabe que não, mas pra eles era o continente da civilização, eles eram superiores e por isso que eles, né, iam pra outros continentes pra tomar, pra colonizar e etc, porque os outros eram selvagens e eles que eram os modernos. E eu coloquei um pouco disso como que se partindo, então, se a gente tiver que reconstruir a civilização, vai ser onde o berço da modernidade, onde, né, nós somos os melhores, seria a Nova Europa. Ali a gente tem a sociedade que é inteligente, até um pouco mais inteligente, mas isso vai ser explicado, na verdade, ao longo da trilogia, não necessariamente nesse livro, mas a gente tem uma sociedade saudável assim, de pessoas saudáveis, que vivem numa certa harmonia, mas por debaixo dos panos a gente vê algumas coisas ali pra justamente calar a boca de um que é contra, né, pessoas que tentam protestar, e o que a gente vê, como eu falei, na Coreia, né, do Norte, a gente tem aquela capa de paz, mas por baixo a gente sabe que muitas coisas acontecem. E também, inspirado nesse nosso universo real, eu criei campos de fazendas, as chamadas fazendas, que na verdade são campos de trabalho forçado, que quem não faz parte, não é escolhido, não faz parte daquela casta que vive na Nova Europa, os outros continentes, eles têm dentro desses continentes essas fazendas. E como que esse mundo se dividiu, né? Aí eu tenho que explicar um pouquinho mais sobre a cúpula, mas eu prometo que eu vou ser muito rápida. A cúpula, ela é uma organização governamental atual nesse futuro distópico e ela foi feita através da junção de várias empresas e pessoas influentes. Quando eles viram que o mundo não estava caminhando por um lado muito bom, eles sentaram as portas fechadas. Vamos dizer que ela seria tipo uma ONU, mas das organizações privadas. E aí eles sentaram e falaram assim, se a gente continuar nesse caminho, a gente pode perder nossas empresas, nosso poder, tudo que a gente conquistou, e fora que a humanidade também vai ladeira abaixo. É preciso tomar um plano estratégico pra gente conseguir tirar o mundo desse buraco. Só que no meio do caminho a gente sabe que as pessoas não têm um coração tão bom, a ideia era boa, mas as pessoas que foram tendo de fato esse poder não eram tão bom assim. No final das contas, eles chegaram a uma decisão depois de 30 anos, fazendo várias discussões. 30 anos depois eles chegaram a um plano que duraria 120 anos mais ou menos, se eu não me engano. E nessa geração de 120 anos eles conseguiriam virar essa realidade da gente atual e dominar continentes, organizar a casa, como eles gostam de dizer, e criar, assim, a Nova Europa. Seria um jeito de... As pessoas ali da Nova Europa, eles conseguem ser a humanidade que sobreviveu feliz da vida e foram escolhidos pela cúpula pra estar ali. E essa é a história também que a cúpula conta pra eles, né? Nós escolhemos vocês, os outros eram selvagens e estavam destruindo o mundo. Afinal de contas, teve uma geração de mais de 100 anos pra eles irem criando essa mentalidade. E as pessoas vivem ali dentro da Nova Europa como se os outros de fora fossem os malvados. Na verdade, eles trabalham em campos de concentração. A humanidade do lado de fora da Nova Europa ela é cometida por doenças, eles não raciocinam mais como um ser humano normal. Mas tudo isso vai ser explicado ao longo da trilogia, eu realmente estou dando algum spoiler. Mas é um spoiler que, assim, não afeta tanta trama. Eu espero que, na verdade, deixe você com uma pulga atrás da orelha do que ainda vai acontecer quando você finalizar
a leitura do livro. Mas dentro desse mundo caótico, geralmente nas distopias a gente vai olhar pro mundo pro lado que tá muito ruim, né? Maze Runner, a gente vê os meninos dentro do labirinto, em Jogos Vorazes a gente acompanha a Katniss no pior dos distritos, em Divergente a gente também acompanha as pessoas que estão lá sendo, né, testadas, digamos assim. Só que quando a gente olha pra Máscara de um Anjo, eu já começo pelo lado bom e vou mostrar esse lado caótico do mundo ao longo da trilogia. Então, a Danielle, ela vive nessa nova Europa, na Inglaterra, em uma cidadezinha lá do interior. Algumas instituições públicas e religiosas são mantidas. Por exemplo, a Danielle mora num convento com a tia, mas todo o restante de internet, tecnologias, é tudo muito controlado. Tanto que celulares são controlados, você consegue ligar e tal, mas é tudo ligação gravada. A internet, você só acessa o portal que a cúpula quer que você acesse. Todas as informações e canal de comunicação são da cúpula, mas é tudo assim, tem uma capa de brilho por cima, como se você estivesse vivendo nessa nossa realidade, só que muito bem controlada lá no futuro. E com algumas coisinhas também a menos, digamos assim. A gente não vai ter Uber, aplicativo de entrega de comida, nada disso. Como se a gente voltasse para os anos 90, só que a gente tá lá no futuro distópico e um pouco mais controlado também, e o resto do mundo tá pegando fogo. Essa história eu terminei de escrever em 2015, foi publicada por mim mesma em 2018, eu sou uma escritora independente, só que eu sabia que eu precisava melhorar. E foi a primeira história que eu consegui terminar, sabe? A primeira grande história que eu consegui finalizar. E aí eu fiquei pensando depois que eu sabia que tinha alguma coisa que eu precisava melhorar. Eu estudei muito escrita criativa, já tinha um bom método de planejamento, tanto que depois daquilo eu comecei a escrever várias outras histórias. E foi justamente por escrever outras histórias, estudar muito mais sobre escrita criativa, sobre storytelling, sobre construções de personagens, de mundos, enredos, vendo, estudando e ensinando também. Ensinando eu aprendi muito. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava revisitar. Eu tenho outros projetos pra botar, né, no mundo, tem alguns meus que já estão publicados, mas eu falei assim, foi a minha primogênita e eu precisava publicar os outros livros, porque esse é só o primeiro livro da trilogia. Eu falei assim, eu não tenho como publicar os outros livros e serem melhores, né, porque eu agora como escritora sou melhor pra escrever, e deixar o primeiro daquele jeito capengando, né, digamos assim. Não alterei muitas coisas, foram ajustes finos para que a experiência do leitor fosse melhor. E na época, quando eu publiquei, já tive um excelente resultado. Em 2015 mesmo, assim que eu publiquei, eu coloquei ele no Wattpad, eu alcancei 14 mil visualizações. Hoje tem mais de 15 mil visualizações. E isso foi, assim, um choque pra mim, na verdade. Eu confesso que, na época, eu parei de anunciar o livro porque o sucesso, né, digamos assim, eu sei que tem muitos outros livros que tem mais audiência lá dentro, mas pra mim que nem usava a plataforma, de repente ter 14 mil leituras, me deu um choque, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E depois, quando eu fui publicar, eu vendi mais de 100 exemplares, vendi livros aqui pra internet, livros pra pessoas, tem livros meus que, assim, eu nem sei onde estão, porque as pessoas compraram pelo Brasil e eu fiquei muito feliz. Mas daí eu parei pra pensar, putz, isso daqui é uma história que realmente pode ir pra frente, é uma história que conquista as pessoas, que as pessoas gostam de ler, gostaram. E eu falei, eu preciso, antes de expandir pra que essa história chegue pra mais pessoas, eu preciso melhorar. Eu preciso me sentir um pouco mais segura com ela. E hoje, dia 15 de fevereiro, ou não sei se você tá assistindo esse vídeo depois, é o dia que eu estou relançando A Máscara de um Anjo, a segunda edição melhorada, 2.0, pra você ter a melhor experiência possível dentro desse meu universo distópico, meio caótico, meio romântico, meio sexy, meio tudo. Tem um pouco de cada coisa, mas o que eu mais quero é que você viva com os personagens, as tensões que eu coloco pra eles, e que você perceba que todo mundo pode ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso não necessariamente faz da pessoa uma mocinha ou um vilão. Mas já falar um pouquinho da trama, né? Eu falei tanto do universo, isso é uma coisa que eu acho que todo autor tem dificuldade. Quando fala da história, acaba se empolgando e falando muitas outras coisas. Mesmo eu estando com o roteiro, eu falei muito mais coisas do que tinha planejado do roteiro, com toda certeza. Danielle é a personagem central dessa história, desse livro, e ela vive num convento com a tia. Ela precisou fugir da França, onde é a terra natal dela, mas algo aconteceu com os pais dela e ela e o irmão tiveram que sair fugidos de lá.
ela era muito criança ainda, precisou ficar com a tia, o irmão já era bem mais velho e conseguiu fugir, se refugiar na Alemanha numa universidade, porque ele já estudava lá e conseguiu abrigo, digamos assim. E tudo que ela faz da vida é esperar por esse irmão, que um dia vai voltar pra buscá-la e que ela volte pra França, pro lugar dela, porque ela teve que abandonar tudo que ela conhecia, tudo que ela vivia pra ter que viver fugida. E tudo que ela queria era ter o contato com o irmão de volta. Entretanto, a sua vida vira de cabeça pra baixo quando uma família muito influente da cúpula se muda para aquela cidade pacata, para aquele interiorzinho ali, onde ela achou que estava livre, longe de tudo isso. Eles se mudam exatamente para onde ela está. E daí, seu amigo Luiz, que é responsável pela biblioteca da cidade, é convidado para ajudar a mulher da casa, a Cecília, a fazer uma grande exposição num baile que ela vai dar de outono para enfim, mostrar as obras de arte dela para as pessoas daquela cidade. Mas aí é justamente por isso que os dois acabam sendo envolvidos nesse complô político contra essa família da cúpula. Henrique, que é filho do casal, dessa família do casal, cabeça dessa família, digamos assim, ele é eleito, ele é escolhido, na verdade não eleito, ele é escolhido como presidente, que é, na verdade, uma figura representativa. A cúpula comanda, o presidente tá abaixo só para conciliar os outros membros da cúpula que ficam abaixo dele. E para ter uma figura pro povo comum, pro cidadão comum, tem uma figura de falar, ele é o nosso representante, né? Ele, digamos que ele fala com os cidadãos falam com ele, para ele, teoricamente, falar com a cúpula, mas não passa de uma figura representativa que é muito utilizada para fazer acordos políticos e a família dele, o pai dele, na verdade, colocou obrigatoriamente ele nessa posição para que a família dele tivesse uma ascensão dentro da casta, digamos assim, da cúpula. Henrique é um personagem extremamente fragilizado, um psicológico abalado, e ele acaba vendo em Daniele um porto seguro. E aí eles acabam tendo um relacionamento. Mas aí, justamente nesse baile tão esperado de outono, acontece um roubo. A questão não é o que eles roubaram, mas sim a afronta de ter feito isso dentro da casa de uma grande família da cúpula. E a busca pelo culpado começa a criar uma desestabilidade entre aquele meio político daquela cidade, até afetar a matriz na capital. E eles querem um culpado, porque é inadmissível que alguém faça isso debaixo do teto de uma família da cúpula. Só que o problema é que meio que todos os personagens, ao longo da história, eles acabam dando um motivo de que talvez cada um deles poderia ser um pouco culpado por isso. E a oposição que é contra Henrique ser o presidente, eles ainda aproveitam disso para tentar destruir a família do Henrique e colocar uma outra família no lugar. A família do presidente tenta culpar, então, Luiz, que é um amigo de Daniele, que estava por trás da organização dessa grande exposição, dessa obra, aonde a obra foi roubada, inclusive. Por isso que eles tentam amarrar o roubo a ele, porque ele é um cidadão comum, então é tipo assim, vamos entregar isso daqui pra cúpula, que eles querem culpado, vamos entregar a qualquer pessoa. E daí que Daniele começa a se envolver cada vez mais nisso, porque ela tenta achar um meio de provar a inocência de Luiz e livrar o amigo de uma possível sentença de morte ou pior, de exílio, e ir trabalhar nesses campos de trabalho forçado, e também tentar defender Henrique, porque a oposição, se ele não tiver Luiz para culpar, a oposição coloca ele no lugar e ele acaba pagando por isso. E aí, nessa confusão toda que Daniele tenta achar um meio de defender Luiz e Henrique ao mesmo tempo, mesmo que isso custe a sua própria vida. O que tem a Máscara de um Anjo que com certeza você vai gostar. Se você gosta de protagonistas fortes, que tomam suas próprias decisões, que não tem papas na língua, que são meio que abusadinhas também, Daniele também é um pouco sarcástica, com certeza a Máscara de um Anjo é pra você. Se você gosta de personagens que não são nem preto nem branco, mas ali tem uma oscilação, dependendo da situação que aconteça, são mais humanos, digamos assim, A Máscara de um Anjo é o livro pra você também. Ela é uma história dinâmica, mesmo no início, que é uma parte mais romântica. Ainda assim, tem sempre alguma coisa acontecendo pra manter você atento no que será que vai acontecer na próxima página que você lê. Agora, o que não tem no livro A Máscara de um Anjo? Não tem finais felizes. Eu sinto te informar. Não tem romances muito melosos, apesar de ter um pouquinho de romance, ele, digamos que é um pouco mais intenso do que meloso. Não tem aquele vilão malvadão. No fundo, todo mundo pode ser um pouco mocinho e um pouco vilão.
Não é previsível, isso eu já testei com diversos leitores. Mesmo que você desconfie de alguma pessoa, você vai descobrindo que outras também tinham seus segredos a serem revelados. O livro A Máscara de um Anjo está disponível agora na Amazon.com, e se você está assistindo no dia 15/2, eu estou fazendo a pré-venda do livro físico. E aí tem promoção e brinde também. Se você quiser saber mais, clica aqui embaixo no link. Espero que você goste da Máscara de um Anjo e boa leitura!